Olá pessoal, hoje estamos aqui para conhecer um museu do Seu Paulo. Inclusive ele tem muitas máquinas da datilografia, máquinas de escrever antigas. Antes eu já convido você que ainda não é inscrito, já se junte a nós, inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo todos os vídeos. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais, deixe seu like e vem comigo, vamos bater um papo. Parece que Seu Paulo está por aí organizando as máquinas. É um passatempo dele também, inclusive. Vem comigo. Bom dia, Seu Paulo. Opa, bom dia. Tudo bem? Beleza, você? Tudo bem. Pois é, viemos aí conhecer a sua coleção, seu museu. Pois é, O senhor tem muitas máquinas, inclusive, né? tem. E essa o senhor tá... Essa aqui eu tô tentando deixar ela em funcionamento, mas já tá funcionando, ó. Ah, já tá até funcionando. Beleza, ó. Isso aí Tá. já tá em condições de uso. Essa já dá pra Usar já. É uma máquina dos anos 1960, 70, por aí, essa aqui, né? Das mais recentes. Mais recentes um pouco. Porque existem máquinas manuais, elétricas, eletrônicas e agora as máquinas mais modernas. Né? A evolução das máquinas, né? A evolução das máquinas. Vou pôr a tampinha dela aqui. Essa aqui é uma portátil, né? Eu tentei escrever um teste aí do que ela faz, né? Eu escrevi meu nome, Paraná, Brasil, etc. Pois é, daí então vamos bater um papo, conversar, então, ver, né? Como que surgiu a ideia de o senhor reunir tantas máquinas assim? Eu quando vim para Coronel Vivida, ainda era um jovem, né? Com 20 e poucos anos, e eu vim como contador e me estabeleci aqui como contador. E eu fui sócio do escritório Labor na época, depois eu montei alguns outros escritórios da cidade, né? E atualmente ainda existe o último escritório de qual eu participei, que é o Timão Contábil, que já não me pertence mais, mas que ainda está funcionando, como o escritório Labor também ainda está funcionando, são escritórios da minha época. Então chegou a esse tempo da minha vida, alguns anos atrás, quando me aposentei, eu comecei a pensar, puxa, mas se ninguém deixar um legado para a geração futura, quem vai lembrar como que um contador ele começou a sua vida contábil, como que ele realizava o seu trabalho dos livros da contabilidade, do comércio, da indústria da sua cidade. Pois é. E eu peguei pela minha primeira máquina que eu comprei, digo, vou iniciar a minha coleção, o meu museu, com essa máquina, que é esta maquininha aqui. Ó. Essa daqui foi a primeira. Foi a primeira, e isso eu comprei lá nos anos de 1950 e alguma coisa. É uma máquina importada, e para mim conseguir comprá-la, já na época a gente teve que usar o crediário, como até hoje todo mundo usa, né? Na época era difícil, porque para a gente obter crédito precisava ter um trabalho. Eu, graças a Deus, era um jovem e na época trabalhava e consegui comprar em suaves prestações, e foi o meu primeiro investimento. E a partir daí ela me acompanha até os dias de hoje. Essa máquina aqui tem seguramente 60 anos na minha mão, ou quase 60, né? Que eu devo ter comprado ela com 17 anos, 18 anos, por aí, que eu tinha na época. E hoje eu tenho 75. Então, é quase 60 anos na minha mão. E 54 anos que eu moro em Coronel Vivida. Aqui no Mas aqui, sudoeste se do você Paraná. quiser filmar, eu tenho mais de 150 máquinas de escrever. Mais de 150. De escrever e de somar também. Tem algumas que são relíquias, como você vai poder filmar, que eu nem sei precisar a data, porque precisa pesquisar muito para saber. Tem algumas que não tem nem a marca mais, de tão antiga que são, mas que são dos anos 1800 e alguma coisa. Nem é do tempo que nós estamos vivendo agora, né? Antes de nós ainda. Já passamos o 1900, já estamos na era dos
ano É, 2020, né? Então, veja quantos anos há um tem essas tempinho. máquinas aí, né? E E, aí, além das máquinas, o senhor tem mais além das objetos? máquinas, eu resolvi adicionar alguns componentes que foram usados pelos meus familiares, pelos meus avós, né? Minha Uhum. avó, coisa de utilidade. E também adicionei o meu segundo ganha-pão na cidade de Coronel Vivida, que foi a montagem de uma loja de imóveis, a exposição, Uhum. conhecida até hoje, né? E eu tenho algum rádio, alguma televisão, videocassete, e produtos assim que a gente comercializava na época, e telefones também, antigos, que a gente está guardando e preservando aqui para as futuras gerações, né? Para o pessoal conhecer Para o pessoal conhecer, claro, os. e eu espero que um dos meus netos queira seguir essa ideia e deixar para aqueles que virão depois, os É, netos deles, também para conhecer lá o bisavô, tataravô de vocês, o que aham, ele fazia para ganhar o pão nosso de cada dia. Né? é. Mas Mas então fique à tá. vontade, quer Aham. filmar alguma? Vamos dar uma caminhadinha pelo É, museu, conhecer os objetos, né? Inclusive, o e, ó, senhor tem alguns objetos que era de família, né? Que o senhor estava me contando. depois eu vou te mostrar um Do ali que é uma avô e curiosidade, né? tem curiosidades É, também, né? que hoje é um produto que meu avô usava como um produto para a sua saúde na Uhum. época, e meu avô era um jovem que chegou aqui no Brasil com 18 anos de idade, isso Nossa, no anos 1920 por ali, eu não sei nossa. precisar exatamente que idade, né? Uhum. E ele já tinha conhecimento que trouxe da Europa, porque ele era descendente de alemães, né? Ah, E daí eu vou te mostrar esse aparelhinho aham. aqui, depois nós vamos comentar que De- hoje está em moda fazer este exercício de medicina que ele fazia manualmente na época dele. Manualmente. Hoje É. não, hoje é com A aparelhos medicina, tudo específicos, né? evoluiu. Evoluiu também as Tudo coisas por evoluiu. aí, né? Mas então, beleza, seu Paulo, vamos. Temos muitas máquinas que funcionam ainda, né? Uhum. Especialmente as manuais. As elétricas, a maioria já estão aqui porque queimaram os motores ou coisa assim, né? Aham. E aqui é o seu espaço a sua oficina. Aqui o senhor. Aqui é a mesa onde eu trabalho, pode ver que não tem nada de organizado, porque a hora que tiver organizado é porque não tem o que fazer, né? É. E aqui também o senhor passa um tempo também. Quando me sobra um tempo e eu tenho uma disposição, uma vontade, eu Aham. venho aqui e fico gastando esse tempo. Ah, Tem essa legal. máquina aqui, que eu gostaria que você focalizasse ela pela frente. Essa é uma máquina especial, é uma máquina de contabilidade e para o tempo ela era muito moderna. Ela é importada da Suíça e aqui você introduzia a, as folhas chamadas de razão e no carretel ia aí o livro diário e o contador ia escrevendo a história dos Aham. lançamentos que ia fazendo na sua contabilidade. Porque a contabilidade tinha o documento fiscal, que é a nota fiscal, o talão de cheque, a nota de compra, a nota de venda, os extratos bancários, e tudo isso precisa ser registrado num livro diário e no Razão, na época, representado por fichas cadastrais. Então, para cada produto que o comerciante tinha, tinha um tipo de ficha. Então, por Uhum. exemplo, para compras, para vendas, para conta bancária, para conta do caixa, né? Para Aham. conta de empregados, folha de pagamento, para imposto, o INPS na época, o ICMS e assim por diante. Então essa máquina aqui era bem evoluída para a sua época. Depois vieram as elétricas e agora os Os computadores, é claro. computadores, os Então, sistemas hoje em dia, né? deixaram elas, coitadinhas, para trás. É. Legal. E aqui já. Essas aqui já são da década de 50, 60, por aí, essas máquinas aqui. Década de 50, mais ou menos, 60, em diante. essas, assim, com os teclados em plástico. Essa aqui, que é o teclado metálico e redondo, elas representam uma década anterior a 1940. Então, Nossa. aí precisa catalogar. É claro que algumas que foram produzidas em 1940 foram vendidas em 50, 60 também, né? Também. Mas elas foram fabricadas nessa época de 1940 para trás. Mas vamos aqui para cá que nós vamos encontrar umas mais antigas ainda. Ela está danificada, mas ela
olha o detalhe aqui, né, que as outras não têm esse tipo de locomoção que tem essa. E também é com os teclados metálicos. Essa certamente que é de um ano de 1890, 1880, alguma coisa por aí, né? Foram Aham. das primeiras que foram Tem produzidas. muita história nessa É máquina. muita história. E uma Escreveu muita coisa. é, e uma maquininha que é muito utilizada, esse modelo aqui, que é a de calcular facite, especialmente que na nossa região, quem foi madeireiro, se você encontrar algum madeireiro, perguntar, você conhece a máquina de calcular facite? Ela era conhecida por isso, pelo nome dela, que é o fabricante é a Facite, né? É Aham. uma empresa sueca, né? E, por último, claro, fabricada aqui no Brasil também. Essa que eu estou segurando já é fabricada no Brasil, né? Mas essa irmãzinha dela aqui, por certo, é importada. É máquinas de calcular. De máquina de calcular. E era muito boa, porque o pessoal, para calcular a metragem da madeira, era tudo calculado em pés, né? E transformado em metro. E daí tinha a cubagem em metro cúbico, metro linear e assim por diante. Aham. Tinha Essa, muitas contas para chegar até o final, no caso. essa aqui, por exemplo, é uma maquininha de, de calcular, ela faz as 4 operações, mas também é manual. Cada valor que Uhum. você coloca tem que introduzir sacando aqui. Aí tem Ah, o papel, onde ela vai acumulando a soma ou a diminuição ou a divisão e dando o resultado que você quer. legal. E Essa aqui é funcionando. a mesma, só de outra máquina. Essa aqui é uma Olivetti, essa aqui é uma Hamilton. E essas ali são máquinas também com a Essas questão aqui na. são chamadas de portáteis, porque elas normalmente vêm com um estojo. São máquinas portáteis. Deixa eu ver, essa aqui que é uma máquina portátil antiga também, ó. Pode ver que o teclado dela, ela ficava à vista aqui, a fita, né? Porque toda a máquina de escrever, na época, utilizava a fita. Todas com Depois fita. vieram os cartuchos, com as eletrônicas, daí vieram os cartuchos. Já era uma fita que você usava uma vez só e jogava fora. Essa Uhum. aqui não, você podia até, de repente, lavar ela e usar de novo. E tem de várias origens, né? E várias marcas, né? Tem italianas, tem alemães, tem suecas, bastante suecas, tem na máquina de escrever também, né? As americanas também, né? Assim, Tem de vários países, no e a gente caso, aqui né? não tem essa aqui, por exemplo, é uma italiana, uma portátil italiana. Pode ver que aqui, ó, eles já modernizaram, porque aqui em cima tem uma tampinha para esconder a fitinha para não pegar poeira, né? Inclusive tá, a fitinha tá ali, né? Tudo. Essa é uma italiana. Essa aqui é uma portátil americana, Royal. E aí, como que é? Algumas o senhor acaba adquirindo, alguma pessoal também que tem, até vamos deixar aqui se alguém tiver uma máquina antiga também, né? Eu tenho recebido muita Quiser. máquina por doação, mas Uhum. boa parte desse acervo que eu tenho aqui, ele foi comprado. Foi E comprado, eu né? deu muita sorte, porque na época ainda as pessoas que estavam oferecendo tinham em quantidade, né? Porque Aham, juntavam, pessoas jogavam no lixo. Então as aham. pessoas vinham lá e catavam e depois vendiam por um valor pequeno. Hoje ela já tem um valor considerável. A Uhum. menos que tenha pessoas assim que desativam Algum escritório, alguma coisa, escolinhas, que escolinha. hoje não tem mais escolinha de datilografia, mas na época tinha escolinha de datilografia, essas Aham. coisas assim, escritórios antigos ainda, que a pessoa, por saudosismo, guardou lá, mas um belo Uhum. dia ela vê que os filhos não se interessam, os netos também não se interessam, Aham. então ela acaba doando para alguém que Para alguém que dá vai. sequência, porque ele Aham. tinha gosto por aquilo, então essas pessoas nos passam e nós recebemos, catalogamos e fica no nosso museu a doação de quem foi, a época que foi Uhum. e Fica o tipo da máquina. guardadinho. Cada uma delas tem um número, né? Pode Os observar que números ali é o controle certinho que o senhor faz é para. um controle provisório, porque não está organizado esse museu. Aqui está juntado e nós colocamos aqui provisoriamente até achar um espaço melhor. E essa daqui que tá inclusive com o plástico, essa é zero.
Ela não chega a ser zero, mas eu adquiri de uma revenda e na época ele fez a revisão dela, né, e me deu funcionando. Eu comprei nessa revenda que ele tinha 3 máquinas, ele recuperou as 3 e daí me vendeu as 3 e as 3 funcionando. Essa já é das mais recentes. Essa é das as mais recentes, né? Essas já vieram, chegaram até o ano 2000, 2000 e pouquinho, né? Mas elas começaram lá em 1980, 90, por aí. Tipo, esses modelos assim, ela era metal já, né? Essas As metálicas primeiras, né? são de 1940 para trás, né? Pra trás. Para trás. E as de teclado, daí é 1900, essa de tecla de plástico, é em torno de 1950 para frente. Tem até algumas de 1940, isso não dá para negar, né? Tem umas que foi usado um bom tempo, né? Sim. Tá original, como veio do escritório, tá aí. Foi encostada, ficaram anos e anos paradas e alguém resolveu vender, outros resolveram doar, né? Prevê que no teclado dela, ela tem o NH, que é Nossa. grafia espanhola, né? Aham. Então ela veio do Uruguai. Do Uruguai. Eu comprei aqui no Brasil, mas foi uma pessoa que morava na fronteira e tinha e acabou nos vendendo. E essa, seu Paulo, como que Essa aqui funciona? Qual a descrição? é uma maquininha Casio, ela é considerada eletrônica já, ela veio anteceder o computador, porque o sistema de grafia dela é por carretel, e esse carretel não é que ele corre, né? E você escreve a frase, e daí quando está pronta a frase, ela digita, né? Então Legal. ela já é É das a modernas. última. Das Antes do últimas computador. que saiu. Que saiu as manuais que nós vimos agora, né? Daí depois vieram as elétricas, que você não mostrou nenhuma, né? E essas aqui que foram as eletrônicas, que foram as últimas, As que últimas. antecederam o computador. Os computadores, né? Isso aqui a gente precisa fazer mais do que uma edição para ver bastante coisa que tem por aí, né? Tem muita coisa, né? Iríamos ficar o dia todo aqui gravando. Se você quiser, eu vou te mostrar aí do outro lado uma elétrica, então. Viu? E esse radinho ali que estamos vendo? Esse rádio aqui fez sucesso em sua época, é claro. Aham. É o famoso SEMP, esse arredondado, em muitos lares, muitas casas, por certo, seu avô, até o seu pai, os conterrâneos meus usaram muito esses rádios. Esses Eram rádios, né? usados no interior. Esse aqui. Esse aqui já são um pouco mais modernos. Esse é dos anos 1980, 1970. Mas são rádios que até hoje alguns funcionam. Funciona Como ainda. as máquinas também, algumas funcionam. Tem portáteis aí de tudo que é tipo. É muito grande a quantidade, né, seu Paulo? O estilo das caixas que eles faziam, essa aqui é uma americana, né? Isso é as resistências que podia jogar nos Jeep da época, nas carroças, e andava, ó, isso aqui, ó, tudo super resistente, não é plástico, não. E tem umas, ó, que nem essa aqui, tipo uma maleta, ó. Talvez tenha em couro também, né? Algumas. Não chega a ser couro, mas é uma imitação de couro. Mas é coisa para resistir, né? E existem umas que são metálicas, como essa aqui, a caixinha, né? Essa aqui é metálica, portátil metálico. Essa aqui também. Essa aqui já é de plástico. Essa aqui é muito linda, essa aqui para os palmeirenses, então, prato cheio. Essa é alemã. Alemã. E essa veio de onde, seu Paulo?
Essa aqui? É? Eu comprei, eu não me lembro. Veio Uma do Uruguai cidade, essa? eu comprei de uma cidade da fronteira lá do Rio Grande, uma pessoa que postou que queria vender, e na época a gente se acertou e eu comprei. O correio ainda era mais barato que hoje, né? Esses dois aqui são dois mimeógrafos. O que que é um mimeógrafo? Nós utilizávamos, eu fui professor por uma época, e nós utilizávamos para produzir as provas para os alunos. Então, você abrindo aqui, tem um rolo, onde a gente colocava uma matriz, que era feita de papel carbono, né? Era carbonado, e introduzia-se álcool, tem um dispositivo que a gente coloca o álcool, e aqui na manivela você colocava então o papel e saía do outro lado a cópia. Então Legal. cada matrizinha dessa a gente fazia lá 50, 60 cópias, depois gastava, tinha que fazer outra, né? E essa aí são modelos iguais. Essas já são as elétricas, né? Essa aqui é elétrica, essa aqui também é elétrica, Tecni 3, Tecni 4, que era produzido pela Olivetti, uma das mais usadas aqui no Brasil, produzida aqui no Brasil também. Essas aqui são da linha eletrônica já, também moderna, né? Mas tiveram vida curta, né? Não conseguiram viver muito tempo. São videocassetes, né? Na época. Esse chuveirinho ali deve ser dos bem antigo também, né, seu Paulo? Esses chuveiros são novos, foi adquirido e eram os modernos da época, as duchas, os Jet, Diamond. O que de mais moderno tinha. E a gente demorou para utilizá-los, né? E daí se tornou obsoleto e agora tá. Se quiser usar ainda é possível, né? É só colocar e deve funcionar. As maquininhas de costura também, né? Essas aí são antigas. Tem duas e é de 1800 e alguma coisa. 1800 e alguma coisa. Isso aí. Era com manivelas ainda, né? Agora eu quero te mostrar esse aparelhinho aqui, ó. Vamos colocar. Vamos conhecer então. Esse aí que o seu avô usava, né? Esse aqui é um aparelhinho considerado a medicina da época, que meu avô utilizou muito. Eu era criança e eu via ele utilizando isso. Para que serve? Aqui ia um caninho, né? Desses caninhos que se usam para injetar na veia e tal. Mas era na época vendido hospitais, essas coisas, né? E daí meu avô, ele fazia um chá de maçanilha, tansagem, uma coisa assim, né? Introduzia aqui essa água morna, daí o chá morno, e aqui ele usava para fazer isso que hoje chama-se colonscopia. Hoje é a colonscopia. Mas na época não existia ainda isso, ele trouxe esse conhecimento da Europa, porque ele chegou aqui nos anos 1920, né? Nossa. E isso aqui veio junto com eles lá da Europa. Né? Isso aqui era introduzida no ânus, e evidentemente que na época eles usavam algum lubrificante na pontinha, como se usa hoje o gel lubrificante. Isso. Vaselina, talvez, sei lá o que. Ou talvez até azeite, ou banha de porco, né? Para a época era tudo evolução. Tudo era... Tinha. Então isso aqui, a gente pergunta para as pessoas Ninguém que é para sabe... beber alguma coisa. Não, isso aqui é para fazer esse tratamento de saúde. Tratamento. E os antigos usavam disso, que hoje é uma tecnologia que se adota para descobrir muitas doenças. Hoje não se faz no escuro mais, né? É tudo com... Inclusive esse era tipo esmaltado, né? Isso, um aço. Isso aqui é esmaltado, claro. Esmaltado, é tão antigo que já está perdendo. E eu tava olhando aqui, eu sorteio Esse aí é um porta-talheres? Esse aí é um porta-talheres. Se pertenceu à minha avó também, é coisa que veio da Europa. Veio da Europa, sua avó trouxe de lá. Trouxe e pertenceu aos pais dela, né? Então isso é coisa de 1800 também, por aí. Chegaram tudo lá em 1910, 1920. Pois é. Por aí, que os vapores vinham da Europa, precedendo a guerra lá, né? Aí tudo esquematizado que era, né? Que pendurava as conchas, né? Essa parte superior é para colocar as conchas e aqui era para então colocar o garfo, faca, colher, essas coisas assim. E
vinha um dizer da época, né? Escrito em alemão. Se você me perguntar, eu não vou saber traduzir para você, né? Imagino que seja assim, em qualquer Herz é coração, Eigner é qualquer um, né? Em Golds é ouro, né? E quem tem um coração bom tem uma mina de ouro, é mais ou mina de menos ouro. assim o dizer da época não, o dizer que está aí em alemão, né? Pode ver que a grafia é na grafia que eles usavam manuscrever, isso era como se escrevia à mão na época. À mão mesmo, né? Tudo feito manualmente. Fui radialista, né? O senhor foi radialista na época também, né, seu Paulo? Mas nem vamos contar essa história, deixamos para outra hora. Senão vai ficar muito comprido o teu filme, né? Daí, fazemos outro vídeo daí, né? Podemos fazer outro dia, um outro. Esse daí é alguns discos. Da época, né? Os famosos long play. Nossa. Long play. Quem tinha uma radiola em casa usava isso aqui. E tem histórias das radiolas também pra gente contar um dia desse. Né? Tem muita história pra gente contar. Não dá pra contar tudo de uma vez só. Deixar o pessoal esperar pro próximo vídeo. Aí eles... se organizar aí com o outro. Essas aqui, ó, é diferente, ó, das outras. Essa é coisa antiga também. Isso é 1000, ó, as tampinhas em cima, tudo. Isso é coisa de 1000 e... Elas eram de metal mesmo, né? Não, ferro. Isso é ferro mesmo. Isso aí pesa. Uma pessoa com pouca força não carrega. Não consegue carregar. Pois é, seu Paulo. Foi muito bom conhecer suas máquinas, né? Seu museu. Obrigado por nos receber aí. Aí outro dia continuamos contando mais algumas histórias para o pessoal. Temos mais história para contar. Agradeço a tua gentileza de estar aqui comigo, né? E faço votos que o pessoal se interesse também por essas coisas. Porque se nós que já temos uma idade não guardarmos algumas lembranças para mostrar aos nossos filhos, netos e bisnetos depois, que muitos nem nos conhecerão, né? Pois é. Vai ficar tudo perdido. Nós vamos ficar num mundo que desconhece o seu passado, desconhece a sua história. E o mundo não pode existir sem história. Tem que ter a história. Tem que saber de onde veio, para que veio e para onde vai. É isso aí, né? Beleza? Então vamos resgatando as histórias antigas. Resgatando, e você tem esse compromisso, né, como repórter, fazer esse resgate. Então, muito obrigado. Um abraço. Hoje tem algumas que saíram muitas peças, mas não existe mais no mundo, né? Outra máquina da Alemanha aqui. Ficando por aqui então, pessoal. Não esquece de deixar o seu like para ajudar ali no crescimento do canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.